vamos dar continuidade à disciplina de Sociologia. Vamos dar continuidade aos temas da nossa apostila. Na aula 1, na aula passada, nós vimos o que é Sociologia, as origens da Sociologia, os fundadores e as bases teóricas e a espécie humana. Na aula 2, que será a aula de hoje, nós veremos o processo de socialização, teóricos do desenvolvimento infantil e os tipos de família. No nosso primeiro tema, nós vamos ver o processo de socialização. Vocês podem observar aí no slide. O processo de socialização é o processo em que todo ser humano ele passa, né? Ele tem esse contato social. O processo de socialização, né? A principal parte do processo de socialização é o contato social. É quando esse ser humano ele começa a ter o caráter, o seu caráter individual, começa a se transformar, no caso, começa a se integrar ao caráter social. Esse contato social, o primeiro processo de socialização que nós temos é na família. A família é uma sociedade, né? É uma espécie de sociedade, né? É uma primeira fase desse processo de socialização, que é o seu contato com os parentes desde pequeno. Nós sempre enfatizamos a questão das crianças no processo de socialização. Por quê? São das crianças que se tornam adultos sociáveis ou antissocial. Então, assim, esse primeiro contato social em que a criança ela adquire com a família, né? Esse contato social de primos, amigos, tios, tias, pais e mães, também é um processo de socialização. No caso, é você conhecer, né, essa questão do multiculturalismo do nosso país, né, as etnias, né, essa questão do próprio conceito, né, construir os conceitos enquanto você conhece uma outra pessoa, porque a questão do preconceito também está ligada a esse processo de socialização. Porque desde quando a criança ela começa esse primeiro momento de socialização, né, em que ela vê dentro de sua casa, dentro do seu ambiente social, segregações, principalmente segregações raciais ou sexuais, com certeza quando essa criança passar pelo processo de socialização, né, no caso for uma escola ou chegar na faculdade, essa pessoa, ela com certeza vai ter problemas de contato social, por esse etnocentrismo, por achar que a sua cultura é superior à cultura do outro. Então esse processo de socialização é importantíssimo, né? Que você entre em contato com outros gostos, né? Com outras verdades, com outras mentiras. Um processo de socialização também é essa questão da aprendizagem da linguagem, né? Enquanto você entra em contato, você conhece vários povos, várias etnias, vários modos de ver e encarar o mundo. E esse é o nosso processo de socialização, esse contato social em que o ser humano, né, ele passa de ser seres humanos e começa a se transformar em seres sociais, né? Não que você seja duas pessoas ao mesmo tempo, mas o seu ser ético, né? O seu ser individual, ele começa a fazer parte desse processo de socialização. No caso, você leva as suas convicções para partilhar com pessoas de convicções diferentes ou até mesmo convicções iguais. Então, é quando você aprende, na realidade, né? Quando você aprende o que a rua tem para te dizer, né? O que a rua tem para te mostrar. Então, quando essa pessoa, ela passa por algumas privações, né? Na primeira infância, no caso, na questão da segregação sexual, por exemplo, quando ela chega e vê uma sociedade mista, né? De homens, mulheres, né? Pessoas com orientações sexuais, né? Igualitárias ou diferentes, essa criança, quando sofre essa privação nessa primeira infância, com certeza ela terá problemas de socialização com pessoas. Então, quando essa criança ela tem problemas de socialização na primeira infância, né, na questão do negro, né, do próprio racismo, quando ela vai, né, para uma sociedade, podemos dizer assim, mais adulta, ela também sofrerá problemas de socialização. Então, o processo de socialização ele começa a partir de quando a criança nasce, né, que o primeiro contato da criança com a sociedade é a sua família. Então, a família é a base do nosso processo de socialização. A família é a base da nossa sociedade. O segundo tema da nossa apostila são os teóricos do desenvolvimento infantil. O primeiro teórico é Freud, Sigmund Freud. Né? Ele cria a psicanálise, ele é considerado o pai da psicanálise, como vocês podem observar aqui, tem imagem de Freud. Né? Freud, ele fala da importância, né, das primeiras experiências afetivas da criança. Freud ele diz que é determinante para a criança as primeiras experiências afetivas. No caso, a visão do pai, a visão da mãe, de uma família, né, que podemos dizer tradicional. Então Freud ele diz que se essa criança ela sofre experiências, né, afetivas
inversas, no caso, se essa criança ela é agredida, se essa criança ela não tem a representação do pai, ela não tem a representação da mãe, ela não tem realmente uma representação afetiva e emocional, com certeza essa criança se tornará um adulto problema. Freud ele diz que a base da sociedade, né, a base do nosso processo de socialização é a família. Então, se essa família ela é sadia, se essa família ela tem uma experiência afetiva boa com essa criança, né, Freud ele diz que desde o momento em que a criança nasce, né, nessa questão, quando a criança nasce e a criança já é acolhida, ali começa o processo de socialização. Então, é naquele momento em que a criança ela vai ser ou não transformar-se em um ser social. Problema ou não. Então Freud ele fala justamente dessas primeiras experiências afetivas da criança. Freud enfatiza bastante a visão, a questão do pai e da mãe em um mesmo lar, né? Em uma mesma vivência, que uma criança que é criada por pai e mãe, né, consanguíneos, com certeza ela se tornará um adulto melhor. Só que nós hoje, né, temos umas visões e convicções um pouco diferentes. Mas Freud ele tem essa questão das experiências afetivas da criança serem determinantes nesse processo de socialização, nesse processo em quando a criança entra em contato com o social. Crianças criadas por uma família bem estruturada, podemos dizer assim, ela com certeza se tornará um adulto melhor. Crianças que têm essa privação de família, de afetividade, ela se tornará um adulto problema. Nosso segundo teórico é Herbert Mead, né? Ele fala justamente do interacionismo simbólico. Bem, aqui tem a imagem, né, dele. Ele fala de uma sociedade como os indivíduos, né, se veem tal como os outros nos veem. No caso, ele fala dessa questão do interacionismo simbólico, que quando a criança, né, nesse processo, quando a criança ela começa a ter abstrações, né, noções de abstrato e lógico, é quando a criança ela aprende a ler, né, é quando a criança ela aprende esse processo de dividir o abstrato e o real. Ele fala dessa questão, né, desse conceito, desse interacionismo simbólico. Ele cria esse dinamismo, né, que é quando a criança ela começa a simbolizar as situações, quando ela começa a representar. Muitas vezes a criança ela não fala, ela não sabe falar ainda, não teve esse processo de alfabetização, mas ela consegue, né, trazer símbolos para que representem aquela situação. O nosso terceiro teórico é Jean Piaget, né? Piaget ele divide esses estágios, né, do desenvolvimento infantil, de socialização, ele divide em 4 principais estágios, né? O primeiro estágio, aqui tem a imagem de Jean Piaget, né? O primeiro estágio é o sensório motor, que é o contato direto com o mundo exterior. É quando essa criança, a partir do momento em que a criança nasce, esse é um dos primeiros processos de socialização, né? Essa questão do afetivo, essa questão de trazer a criança para junto ao colo. Tanto é que a criança, quando ela é recém-nascida, ela sempre está embrulhada, essa criança ela sempre sente a falta, né, desse aperto, desse aconchego, até porque ela está nesse período sensório-motor, no caso, ela acabou de nascer. Então, é como esse processo de socialização, né, é um dos primeiros processos em que Piaget divide esse processo em 4. O segundo processo é o pré-operacional, quando a criança ela aprende, né, linguagem e representação simbólica, né? A criança, como eu já falei no primeiro momento, essa criança nesse processo de socialização é basicamente entre os 2 anos e meio, em que a criança ela não sabe ler, ela não sabe escrever, então ela chama, ela fala pequenos objetos, animais e cenas, ela representa de uma forma, né, figurativa. Ela fala o au-au em relação ao cachorro, né? Ela fala o miau em relação ao gato, ou ela faz mímica, no caso, ela traz uma forma de símbolo, né, para aquela linguagem. É quando a criança ela está nessa fase de adaptação de linguagem. Piaget diz que esse é o segundo estágio, que é o pré-operacional. O terceiro estágio em que Piaget fala é o operacional concreto, né? Quando a criança ela começa a ter abstrações e noções lógicas, ela começa a ligar o lúdico ao racional. Esse é mais ou menos um período entre 4 e 5 anos, que é quando a criança ela aprende, né, essa questão. Ela sabe, muitas crianças, né, elas sabem que aquilo não vai acontecer, tipo assistindo um desenho ou um filme, né, que fale bastante dessa questão abstrata. Ela sabe que aquilo não acontece, mas ela tampouco deixa de acreditar. Então, é esse interacionismo, essa questão, é a lógica com o próprio abstrato. É quando a criança ela tem essas noções lógicas. Piaget chama esse processo de operacional concreto, esse estágio, né, de desenvolvimento infantil.
E o quarto estágio, que é o operacional formal, Piaget ele diz que a criança ela tem capacidade de grandes abstrações e hipóteses, e a fase dos porquês da criança. Piaget diz que nesse momento é quando a criança ela começa a questionar, é quando a criança com certeza ela começa a ler, a escrever, a resolver contas matemáticas, que é basicamente entre os 5 e 6 anos de idade. Que é quando essa criança, tudo que for contado, tudo que ela aprender, ela guarda. Essa criança ela vai guardar para toda uma vida. Então, assim, Piaget diz que nesse momento operacional formal, a criança ela começa a ter grandes hipóteses, muitos porquês aparecem na cabeça de uma criança. Então, Piaget, dentro do desenvolvimento infantil, ele divide esse desenvolvimento em 4. O primeiro, sensório-motor, o segundo, o pré-operacional, o terceiro, o operacional concreto e o quarto, o operacional formal. Piaget fala dessa questão do desenvolvimento infantil, enfatizando que esses teóricos eles aparecem no processo de socialização, eles aparecem dentro de sociologia justamente porque é desde a criança, desde a primeira fase da criança, desse contato com a família, que o processo de socialização ele começa. Então, a partir do momento em que a criança nasce e entra em contato com a família, começa aí um processo de socialização que não termina nunca, até a fase de morte, porque enquanto estiver nascendo pessoas, enquanto verdades, mentiras forem aparecendo em nossa sociedade, enquanto aparecer essa questão do multiculturalismo, essa questão da diversidade social, cultural, diversidade étnica, enquanto isso acontecer, esse processo de socialização sempre vai estar em constante transformação. No nosso terceiro tema, nós vamos falar sobre os tipos de família, que pode ser um assunto polêmico ou não. Os tipos de família, como vocês podem observar aí no slide, a família deve ser considerada uma instituição social. Então, se a família é considerada uma instituição social, é uma instituição afetiva. Então, existem 2 tipos de família. Família nuclear, falando de sociologia. Família nuclear, que são os parentes consanguíneos, os tios, as tias, os primos de primeiro, segundo, terceiro grau. Os parentes adotados também podem ser encaixados nesse tipo de família nuclear, no caso. É o núcleo da sua família, É como podemos dizer, a essência da sua família, os patriarcas e as matriarcas. A família extensa é toda aquela família em que você faz parte, mas ela não faz parte do núcleo da sua família. É a sua família instituição religiosa, é a sua família instituição social, é a sua família instituição líder, que eu junto com você, alunos, nós formamos uma família, Então, assim, a sua família trabalho. Então, isso é considerado família extensa, porque ela não faz parte dos seus parentes consanguíneos, mas que você convive, muitas vezes no dia a dia. Então, é o seu trabalho, é seu espaço religioso, é a sua escola, é o seu movimento cultural. Então, os tipos de família são divididos nesses 2 sentidos dentro de sociologia: família nuclear e família extensa. Hoje, nós temos vários tipos de família, Famílias de 2 pais, Famílias de 2 mães, famílias de pai e mãe, famílias constituídas por avós, por tios, E pessoas também que são, famílias que são construídas dentro de um abrigo, Tem aí os filhos da rua, que nos dão essa ideia de tipos de família. Então, assim, a família ela não precisa ter laços consanguíneos. O que a família precisa ter é afetividade. Houve amor, houve afeto, com certeza é constituído família, com certeza. Essa é a nossa primeira noção de família. Porque família é aquela que abraça, é aquela que gosta, é aquela que ama. Então, se houve afeto, se houve relação de afeto, com certeza é constituído família, independente de parentes consanguíneos ou não. Esse é das noções de família que nós devemos ter sempre. A família tradicional, ela existe sim, pai, mãe e filhos. Mas hoje, século XXI, nós temos as outras noções, as outras formações de família. E o que elas precisam é de respeito. Porque um dos processos de socialização é o respeito. Porque o ser humano ele não deve tolerar ao outro. Porque toda tolerância ela tem um limite. Mas o respeito ele não tem um limite. A partir do momento em que você respeita o outro ser humano, diferente ou igual a você, a partir do momento em que você respeita, esse respeito ele não tem limites. Ele não tem fim. Então, os seres humanos eles precisam ser respeitados e não tolerados. Então,
Por hoje é só, galera. Terminamos aqui a nossa segunda aula, terminamos a nossa apostila de Sociologia. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Espero que vocês se deem bem na prova. E até mais.